Seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o professor Guto Pianca e nesse momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. Que bom que você está aqui com a gente. Na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje, vamos estudar a lição de número 14 com o título Uma Igreja que Honra a Seu Senhor. Lembrando que nossa revista Práticas Bíblicas, edição número 1, é produzida pela Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Galerinha, o texto base da nossa lição se encontra no livro de Atos, capítulo 1, versículos de número 12 até o versículo 16 e continua no capítulo 2, versículos de 1 até o 13, onde lemos sobre a descida do Espírito Santo. Aproveitando que a gente está falando de leitura bíblica, eu quero te lembrar que é importante de fazermos as devocionais diárias propostas em cada uma das lições. Quando a gente separa um tempinho para fazer as devocionais propostas, temos momentos durante a semana meditando sobre a lição e como podemos aplicá-la no nosso dia a dia. Então o ideal é você já ter feito as devocionais para poder aproveitar melhor as lições. Se você já fez, é ótimo. Se ainda não deu tempo ou você esqueceu, não tem problema. Separa um tempinho durante a semana e acompanhe a lição com a gente. Então voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, à distância da caminhada de um sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam constantemente em oração com as mulheres, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de aproximadamente 120 pessoas, e disse: Era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Foi tido como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pela sua iniquidade, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e todas as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Prosseguiu Pedro: Porque está escrito no livro de Salmos: Fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, que um outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco, testemunha de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, conheces nosso coração. Mostra-nos qual destes homens escolheu para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Quando começamos a ler o livro de Atos, a gente percebe que é a continuação do evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Até mesmo porque o livro de Lucas tem o mesmo autor do livro de Atos. Então ele dá uma continuidade a essa história, que ele vem contando lá desde o nascimento de Jesus, né, termina em Atos e vai terminar no céu. Então ele vai continuando essa história, então a gente percebe essa continuidade. Ele nos conta que nos dias seguintes à subida de Jesus aos céus, cerca de 120 seguidores de Jesus estavam reunidos
Opa! Acho que você já ouviu essa história na nossa última aula do EBD, não foi? Você já ouviu que esse grupo fez uma opção pela obediência, que a obediência a essas instruções de Jesus esperou pela descida do Espírito Santo em Jerusalém. Eles permaneceram juntos em orações e súplicas, aguardando conforme instruções dadas pelo Mestre, e assim procederam até o dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes, também chamada de Festa das Semanas, acontece 50 dias depois da festa de Páscoa, ou seja, depois de 7 semanas da festividade da Páscoa. A festa tem um sentido histórico, por recordar a entrega da lei de Deus a Moisés, e também sentido agrícola, pois ocorria logo depois da colheita e eram oferecidos 2 pães com fermento feitos da melhor farinha que essa família tivesse. Pois bem, acompanha comigo. Pensa no tempo envolvido pela pessoa na colheita, na preparação da farinha, na escolha dos ingredientes e para fazer esses pães. No tempo que tudo isso envolvia, cada uma dessas atividades. Trazendo para a nossa realidade de hoje, podemos perceber que a obra de Deus exige de nós um preparo, não devendo ser realizada de maneira improvisada. Deus preparou um local adequado para ocorrer a descida do Espírito Santo. Agora, imagina se as irmãs que trabalham na cantina escolhessem de última hora o que elas iriam preparar. Não teria ingrediente, ou o tempo não seria suficiente para fazer nada, e se conseguisse entregar alguma coisa, com certeza não teria qualidade de algo que fosse pensado e realizado com tempo. Na obra de Deus é sempre assim, seja nos estudos bíblicos diários, no ensaio do louvor, na cantina ou em qualquer atividade. É necessário preparação e empenho para ser realizado da melhor forma possível. Em Eclesiastes 9:10 está escrito: o que suas mãos tiverem de fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, e nem há conhecimento, nem sabedoria. É o popular. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Na nossa jornada cristã, todo dia é o nosso dia de dar o melhor para o Senhor. Não importa se é na segunda-feira de manhã fria, geladinha, ou se é no domingo à noite. A gente tem que entender que tudo envolve preparação e tudo envolve o nosso melhor, porque o nosso melhor é para Deus. Pronto. Agora que estamos contextualizados, podemos conversar sobre a igreja que honra seu Senhor. Existem diversas maneiras da igreja fazer isso, mas o texto nos dá algumas dicas. Nesse texto de Atos, lá no capítulo 1, até o finalzinho do capítulo, vemos Pedro apresentar em assembleia, no meio dos irmãos, um problema decorrente da traição de Judas. Como Judas traiu Jesus e posteriormente se suicidou, ficou vago o cargo de apóstolo. Era necessário escolher alguém entre os irmãos, seguindo alguns critérios. Os critérios que excluíram Judas estavam claros. Nenhum traidor deve fazer parte entre as testemunhas de Cristo. Veja bem, isso não quer dizer que aqueles homens não tivessem pecado. Assim como eu e você, eles eram pecadores. Mas diferente de Judas, que cometeu pecado e não se arrependeu, os outros discípulos tinham experimentado uma mudança de vida. Outro critério necessário para assumir o apostolado era ter estado presente desde o batismo até a ascensão de Jesus aos céus. Então, nos dias de hoje, não é possível que tenhamos apóstolos segundo o padrão do Novo Testamento. Até mesmo porque nenhum dos que hoje se dizem apóstolos são testemunhas oculares, viram, a morte de Jesus e sua ressurreição. Depois de definidos os critérios e sob orientação de Deus, foi escolhido o apóstolo. Isso mesmo, num culto administrativo. A administração da continuidade é uma forma de honrar a Deus. Vemos muitas igrejas que, por problemas diversos, fecham as portas e abandonam a continuidade de seus trabalhos, seja por divisões entre os membros, problemas financeiros ou simplesmente pelo abandono sistemático das pessoas que não participam da obra de Deus. Hoje fazemos cultos administrativos para tomar decisões sobre datas, eventos, reformas, construção,
compras e diversas outras coisas na igreja, sendo tudo deliberado de forma congregacional entre os irmãos. Isso significa que deve haver participação de todos os irmãos nessa decisão. Muitas vezes, nossas opiniões e propostas não serão as escolhidas, mas mesmo assim devemos manter a unidade das decisões tomadas e trabalhar para que tudo ocorra bem, segundo a vontade de Deus. Muitas das vezes, eu não vou concordar com as escolhas que fazemos coletivamente na igreja, como a cor de uma parede, como o formato de algumas coisas que possamos escolher, de alguma sala, como a escolha de uma revista. Porém, desde o momento que ela foi escolhida, essa para mim é melhor, porque a unidade entre os irmãos vale muito mais do que a minha opinião pessoal. A obra de Deus vai muito além daquilo que é de minha preferência. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, Medos e Elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eu acho que eles beberam vinho demais. Podemos observar no capítulo 2 do livro de Atos, lá do versículo 1, do comecinho até o 13, que a promessa de Cristo se cumpriu quando sua igreja estava reunida. Se a igreja não estiver reunida, não adianta estabelecer regras, marcar datas, tomar decisões ou quaisquer outras coisas. A reunião é condição necessária para a existência de uma igreja. Muitas pessoas dizem ser de uma determinada igreja, mas nunca vão nessa igreja. As pessoas dão motivos diversos e várias justificativas possíveis. Tudo bem, estamos passando por uma pandemia, algo totalmente diferente do que já ocorreu em outros tempos. Mas eu quero te fazer umas perguntinhas. A primeira é: você foi essa semana na padaria? A segunda é: você deixou de ir no mercado durante a pandemia? E uma terceira: alguém deixou de pedir lanche com medo do entregador estar contaminado? Tá bom, alguém pode me dizer com toda razão que comer é fundamental. Mas a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muitas pessoas realmente, por motivo de saúde e dificuldade de deslocamento, não conseguem estar presentes em todos os cultos. Então, meu amado e minha amada, se alegre com a oportunidade de servir a Deus e de poder ir à igreja, assim como diz o rei Davi no Salmo 122, no versículo 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas voltando ao texto, depois de terem perseverado juntos em oração e súplicas, eles receberam a capacitação divina que necessitavam para comunicar o evangelho. Eles começaram a falar em idiomas e até então eles nem conheciam isso. E além de tudo, devido à aglomeração de pessoas, conseguiram testemunhar a palavra de Deus. E por que eu digo que até então eles não conheciam isso? Eram pessoas, em sua maioria, humildes. Eram pessoas que não estavam capacitadas para isso. Mas aí, com base na leitura bíblica, ficam claros 3 aspectos. O primeiro é o próprio Espírito Santo quem nos capacita. Lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, diz, mas recebereis poder. Quando a gente fala de poder, não é um poder igual ao do Superman, de sair voando, não é um poder igual ao do Homem-Aranha de subir as paredes, é uma capacitação divina para que possamos realizar a sua obra. É Deus nos capacitando para que possamos trabalhar em sua obra. Então, quando a gente fala assim, eu não tenho capacidade, eu não tenho experiência, eu não tenho esse dom, mas quem capacita é o próprio Deus, não é a gente. Muitas pessoas já têm sim algumas habilidades individuais muito boas, né? Algumas características, umas pessoas falam bem, umas pessoas cantam bem, mas quem dá capacitação para trabalhar na obra é o próprio Deus. O segundo ponto, que nos dá a oportunidade de falar a sua palavra. Esse é o segundo ponto. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 6, a multidão se juntou por conta do som. Por causa do barulho que estava tendo, a multidão se juntou. Então, se eles tentassem reunir aquelas pessoas todas no local, provavelmente eles não conseguiriam. Quem deu essa oportunidade, quem não vai nos dando essa oportunidade, é o próprio Deus, que vai juntando pessoas, que vai trazendo pessoas para perto da gente, e não ao contrário. E outro ponto é, não podemos ter vergonha de levar essa palavra a quem temos oportunidade. Esse é o terceiro aspecto. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16, diz assim, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. No livro de Atos, capítulo 17, versículos de 1 a 3, vemos Paulo levar a palavra de Cristo diretamente aos judeus, nas sinagogas, porque era um lugar onde ele tinha acesso liberado para tratar desses assuntos. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, vemos o próprio Jesus nos chamar para sermos testemunhas em Jerusalém, Samaria e até nos confins da terra. A missão começa local, dentro da sua casa, vai passando pelas casas vizinhas, pela sua rua, pelo seu bairro, no seu trabalho e na sua cidade. O que eu quero dizer é que a missão de levar a palavra de Deus começa onde você tem acesso. E aí, você tem sido o embaixador do rei, representando o reino onde quer que você esteja, ou tem sido crente 007? Conhece não? É um agente que só fica disfarçado e atuando em segredo. O embaixador é alguém que representa o rei, é alguém que está ali representando o seu local de nascimento, é alguém que está ali representando o lugar de onde ele veio. Já o 007 é aquele camarada que trabalha disfarçado, sem ninguém nem saber que ele está ali atuando. Uma igreja que honra o seu Senhor ao lidar com zombadores e opositores. É claro, né? Quando a gente pega no meio de diversas pessoas impactadas pelo evento de Pentecostes, apareceram também os zombadores e opositores. Foi assim em Pentecostes
que veio oposição disfarçada de deboche, lá em Atos capítulo 2, versículo 13 nós vemos. Foi assim com Paulo também, que a oposição veio disfarçada de adiamento. Foi assim com João, que a oposição veio disfarçada de religiosidade. Foi assim com Jesus, que a oposição dissimulada pelo zelo da lei, quando fez o bem no sábado, dissimulada no desejo de esclarecimento de dúvidas e de vontade de saber quem ele era realmente. Na verdade, todos os dias nós vamos entender que sofremos oposição. Mesmo que diversas pessoas escutem e acolham bem a palavra, alguns impostores virão e cabe a cada um de nós continuar trabalhando e entender que é o Espírito Santo que convence e dá crescimento espiritual. Lembra de Paulo em Coríntios, capítulo 3, dizendo assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento? Muitas vezes a gente se envolve e fica chateado, fica triste, fica desanimado por ter pessoas que zombam do nosso trabalho, pessoas que se opõem às coisas que falamos, pessoas que vêm tentando nos envergonhar. Mas no final das contas, a gente tem vários exemplos bíblicos que mostram que isso acontece mesmo, né? E se você não está passando por esses problemas, é porque você não está levando a palavra de Deus. Então, meu amado, quando a gente leva a sério a palavra de Deus, quando estamos trabalhando, essas coisas sempre vão ocorrer. Isso não serve para nos desanimar. Na verdade, é justamente o contrário. Isso deveria servir como um termômetro. Como um termômetro de, se eu estou trabalhando bem, essas coisas realmente vão acontecer. Esses empecilhos, essas dificuldades virão. Então, quando eu não estou trabalhando, isso não vem mesmo. O termômetro correto é, se isso acontece é porque a gente está no caminho. Beleza, é no caminho que devemos seguir mesmo. Queridos, devemos honrar a Deus, obedecendo sua palavra, zelando por sua obra, trabalhando de maneira organizada, contínua e esperando pelas promessas de Deus. Vimos na igreja de Atos que eles juntaram todas essas questões, todos esses quesitos e aplicaram no seu dia a dia. Obedecer a palavra de Deus é primordial. Para obedecer, devemos entender, devemos escutar, devemos aprender cada dia mais de sua palavra. E aí sim, de maneira organizada, podemos honrar a Deus através de todos esses aspectos. Meus amados, chegamos ao final de mais uma lição do EBD. Que sua semana seja de bênçãos, que você possa compartilhar essa palavra com outra pessoa. Sempre existe alguém esperando uma palavra, sempre existe alguém esperando que façamos a diferença na vida dele. Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha aí para a gente saber que você viu. Um abraço, fique com Deus e te espero aqui de novo semana que vem.